Olá, tudo bem? Você que acompanha aqui no canal do IFCE, o nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde, nós vamos falar hoje sobre as fibras. Você conhece o poder das fibras? Sabe qual é o papel delas no nosso organismo? Então, o que são as fibras? São um grupo de componentes alimentares resistente à ação de enzimas digestivas, encontradas principalmente em frutas, vegetais e cereais. São completa ou parcialmente fermentadas ao longo do intestino, formando produtos indispensáveis à saúde dos colonócitos. Quando a gente faz a relação com o episódio que nós já falamos sobre probióticos, as fibras, elas são os alimentos das bactérias. Então nós precisamos consumir. E a fermentação que essas bactérias fazem sobre as fibras produzem compostos que são extremamente importantes ao nosso corpo, principalmente as bactérias gram-positivas. Você volta um episódio e aí você vai conseguir entender o papel dos probióticos e as fibras, que são chamadas também de pré-bióticos, é a alimentação, é o suporte nutricional dessas bactérias. Os componentes de fibras agem ao longo do intestino, exercendo efeitos fisiológicos importantes sobre o metabolismo de glicose, lipídios e sobre a biodisponibilidade de certos minerais. Então, o consumo de fibra favorece a alimentação das bactérias e essas bactérias, através da fermentação, produzem substâncias que são importantes para o controle metabólico do nosso organismo. Interessante, né? Consistem em carboidratos não digeríveis e lignina, que é uma estrutura da fibra, presentes de forma intrínseca e intacta nos vegetais. Por isso a importância do consumo de vegetais. Fazem parte do grupo das fibras alimentares. E aí você tem a celulose, a pectina, que está na casca da maçã, a hemicelulose, as gomas, as beta-glucanas que nós encontramos na aveia, amido resistente que nós encontramos na banana verde. Então você pode utilizar a banana verde também como um pré-biótico para as bactérias. Os oligosacarídeos encontrados em leguminosas, como a rafinose e estaquiose. Aqui não se decora o nome, mas é para que você possa saber que o consumo de alimentos naturais, eles são fornecedores aí de fibra. Nas frutas, como fruto oligosacarídeo, inulina, encontrados na cebola e na chicória. Consumir alimentos naturais é muito favorável como oferta de fibra para as nossas bactérias gram-positivas. As fibras funcionais consistem em carboidratos não digeríveis, isolados, que exercem efeitos benéficos ao indivíduo. Fazem parte da fibra funcional as frações isoladas ou extraídas, usando-se processos químicos. Então, as fibras produzidas, elas passam por um processamento físico, né, para que elas possam ser extraídas e ali você tem uma concentração de fibra naquele produto que também pode ser adquirido, né, na forma de suplementos para que você aumente esse consumo dessas fibras. O amido resistente, manufaturado e polissacarídeos como polidestrose também são tipos de fibras que podem ser consumidos e também podem ser produzidos. Produtos de origem animal, como a quitina e a quitosana, que a gente vê em carapaças de crustáceos, encontrados em artrópodes, como caranguejo e lagosta. Veja que o consumo de fibra ele é importante para que nós mantenhamos o funcionamento salutar, saudável do nosso intestino e do organismo de uma forma em geral. E aí nós temos uma recomendação. A Sociedade Brasileira, né, de Nutrição, ela recomenda a ingestão diária de 20 gramas ou de 10 gramas a cada 1.000 quilocalorias consumido. Nós precisamos consumir fibras. E a nossa dieta com o perfil ocidental, geralmente ela é muito carente em fibras. As pessoas elas não dão tanta importância para o consumo de vegetais e de frutas. E o perfil da dieta ocidental é mais a utilização de gorduras saturadas, de alimentos refinados, um alto consumo de carboidratos. E a gente também já falou aqui em outro episódio sobre a utilização de adoçante
e essa diferença da estimulação da mucosa intestinal, você também pode voltar e ver esses episódios, e aí a gente vai formando essa ideia do consumo alimentar saudável. Então é necessário que a gente consuma aproximadamente 20 gramas de fibra por dia. As fibras fermentadas no cólon, eles formam ácidos graxos de cadeia curta. São lipídios saturados, mas saudáveis. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles modulam a resposta no nosso organismo como um todo. O acetato, butirato e o propionato são esses ácidos graxos que as bactérias fermentam quando você consome a fibra. Consistem em fontes essenciais de energia, atuam como moléculas transdutoras de sinais de diversas moléculas, vias receptores acoplados às proteínas. Essas fibras, quando fermentadas, formam esses produtos que vão modular respostas dentro do organismo. As fibras e os ácidos graxos de cadeia curta têm mostrado múltiplos efeitos benéficos sobre o metabolismo, melhorando não apenas a saúde intestinal, mas também atuando diretamente em vários tecidos periféricos. Então, consuma fibra, vegetais, frutas, a própria aveia, germe de trigo, né? Todas essas fibras, a chia, linhaça, todas essas fibras vão favorecer um bom suporte nutricional para as bactérias gram-positivas, reduzindo aí alimentos refinados, gordura saturada, que isso favorece o crescimento de bactérias patogênicas. Consuma alimentos seguros e saudáveis. E aí você tem que essas fibras, elas podem fazer o quê? Alterações na composição da microbiota têm sido relacionados a uma série de desordens quando você não consome fibra, dentre as quais se destacam doenças inflamatórias intestinais, obesidade e diabetes. Por isso a importância de manter a saúde intestinal com essas bactérias positivas, né? Com essas bactérias do bem. Você volta à aula de probióticos, dá uma revisada e aí você vai entender essa ligação do consumo de fibras. O estabelecimento da microbiota ocorre nos estágios iniciais da vida, sendo influenciada ainda pelo tipo de parto e alimentação nos primeiros meses de vida. Tem tudo a ver. Ao nascer, nós somos manifestados aí pela microbiota da mãe. Se esse parto for cesárea e o parto for natural, parto normal, nós temos uma diferença dessa microbiota que vai povoar a microbiota intestinal do bebê. Então é importante saber que essa formação da microbiota, ela é feita desde o nascer e dependendo do tipo de parto. O tipo de parto ele vai influenciar sim a microbiota. Outro detalhe aí, a gente vê que o parto normal, a criança ela tem o contato com as bactérias do canal vaginal. No parto cesárea, existem outras bactérias que povoam a cavidade abdominal e isso vai ter uma diferença com certeza nessa criança. Esse trabalho ele mostra justamente um parto cesárea, onde é feito a inoculação, né, de gases no canal vaginal e ao nascer a criança ela recebe essa gase na face para ter o contato da microbiota do canal vaginal da mãe, porque isso vai fazer a diferença na microbiota intestinal da criança no desenvolvimento. E aí, durante a vida, você tem o contato e a modificação de vários tipos de bactérias. Você tem as bactérias que já, ao nascer, você tem um contato, e aquelas bactérias que vão com o contato com o meio ambiente, vai chegando e vai criando esse ambiente interno no nosso organismo. Então, isso tem a ver também com o perfil alimentar que você faz. A diferenciação dos alimentos também vai favorecer o tipo de bactéria que vai povoar, né, que vai estar ali contido na sua microbiota intestinal. Nós temos bactérias diferentes no estômago, aqui é uma pequena demonstração, nós temos mais de 128 filos de bactérias no estômago e nós temos também uma quantidade de bactérias no intestino. A gente destaca aqui pessoas que têm constipação. Quanto mais tempo o bolo fecal permanece na cavidade intestinal, mais risco nós temos de desenvolvimento de doenças,
Por isso que as fibras elas vêm justamente para auxiliar na melhora do bolo fecal, aumentando esse bolo fecal, facilitando também o trânsito intestinal. Uma dieta isenta de fibras deixa as fezes mais ressecadas, com maior dificuldade para a excreção. Saber que o consumo de fibra melhora o volume do bolo fecal é muito importante para que menos tempo passe esse bolo fecal lá na alça intestinal. Então, pessoas que têm constipação são pessoas que têm maior facilidade para o desenvolvimento de alterações intestinais. O impacto da fibra alimentar sobre a microbiota intestinal. Nós falamos até anteriormente. Tem se tornado crescente o conhecimento de que padrões dietéticos do estilo ocidentalizado, ricos em gordura animal, açúcares simples e baixo consumo de vegetais e fibras, podem rapidamente alterar a composição e a atividade metabólica das bactérias intestinais. Outro detalhe, em modelos animais foi vista a diminuição de firmicutes e o aumento de proteobactérias que estão associadas à exacerbação do processo inflamatório. Veja que o padrão dietético ele tem influência direta na modificação da microbiota intestinal. Em humanos, o mesmo padrão dietético também vem favorecendo o aumento de bactérias associadas à inflamação, como Bacteroidetes, Bilófila, bem como a redução dos níveis de firmicutes essenciais para metabolizar as fibras vegetais. Segundo esses autores, a maioria dos estudos indica que o consumo de fibra, tanto solúveis quanto insolúveis, proporciona o aumento da saciedade, diminui a fome e a ingestão calórica. Já esses autores aqui, eles descrevem que a utilização de uma mistura de fibra solúvel e insolúvel parece ser mais eficiente que o uso isolado de uma ou outra para a perda de peso corporal. Nós sabemos que a fibra ela causa saciedade, então quando nós prescrevemos na dieta, nós garantimos também uma manutenção da saciedade no paciente, levando aí uma diminuição de consumo de alimentos que sejam ricos em calorias, favorecendo aí o aumento do peso do paciente. A contribuição na redução da densidade calórica da dieta, a fibra ela proporciona isso, em razão da alta capacidade das fibras solúveis de reter água. E aí você tem uma composição dentro da dieta de fibras solúveis que retém água e também melhora o bolo fecal. Estimula a secreção salivar e do suco gástrico, favorecendo a sensação de saciedade em razão da maior necessidade de mastigação. A fibra, para ser consumida, você precisa mastigar mais. E isso dá uma saciedade, porque nós levamos sinais ao sistema nervoso central, né, que nós estamos nos alimentando, e isso gera um processo de saciedade, de menos ingestão calórica. Redução da velocidade do esvaziamento gástrico e distensão do estômago, diminuindo a fome e prolongando a sensação de saciedade, diminuição da absorção de macronutrientes, principalmente de ácidos graxos e de sais biliares no intestino delgado. Efeitos sobre hormônios gastrointestinais, a fibra também ela vai modular esses hormônios que estão relacionados aí ao metabolismo, como colecistocinina, gastrina e glucagon, diminuição da insulinemia e consequente diminuição da formação de gordura. Então a fibra também faz aí um papel no controle do peso corporal. Aumenta a sensibilidade à insulina, melhora a resposta glicêmica por retardar o tempo de liberação de glicose como combustível e, por consequência, aumentar a utilização de lipídios. Ou seja, quando você consome fibra, e principalmente no paciente diabético, você aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, levando aí a uma menor velocidade de absorção de glicose, que é o ponto principal no paciente diabético. Doenças cardiovasculares e dislipidemia, a fibra também, ela tem esse controle. As principais doenças cardiovasculares que se relacionam ao consumo de fibras da dieta são as enfermidades das coronárias, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica. Dentre os principais fatores de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, podemos destacar dislipidemia, hipertensão, diabetes e obesidade. Então a fibra, ela modula essas doenças crônicas não transmissíveis. Aqui você tem toda uma alteração, você pode ler, toda uma alteração que uma dieta rica em fibra ela pode fazer,
melhorar os marcadores bioquímicos. Aqui você para o vídeo e dá uma lida. E aí você também tem aqui os efeitos indiretos, né, como controle de peso corporal, tolerância à glicose, sensibilidade à insulina, controle dos marcadores inflamatórios do nosso corpo, principalmente pelas dietas, né, com perfil ocidentalizado, e também de proteínas que são aterogênicas, são proteínas que podem formar placas de ateroma, desenvolvendo aí doenças cardiovasculares. E aí você tem todos os benefícios da fibra: integridade da função intestinal, inflamação e resposta imune também são atenuados, metabolismo e gasto energético, então as fibras aumentam o metabolismo energético, tumorigênese, redução da formação de tumores. Consumir alimentos ricos em fibra é saudável, porque nós formamos esses ácidos graxos de cadeia curta, que são lipídios, que modulam todas essas respostas. No mais, eu espero que você possa compreender, voltando esse vídeo e vendo com calma, e garantindo aí na sua alimentação a introdução de fibras seguras e saudáveis para a manutenção da saúde. Até mais no próximo episódio do nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde.